Bom, pessoal, nós vamos começando, né? À medida que as pessoas forem entrando, elas vão pegando a partir daí. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve audiodescrição de mim, porque esse projeto está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente com libras e audiodescrição. Então, eu me chamo Alice de Lara, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho olhos verdes, cabelo meio cacheado, da cor laranja. Eu estou usando um blusão de lã com caveirinhas brancas. Uso óculos preto, do tipo aviador. E atrás de mim eu tenho uma parede de tijolos preta com 2 quadros sobre cinema, iluminados de verde e roxo. Eu gostaria de pedir agora para que a Jéssica, a nossa intérprete de Libras, faça uma audiodescrição de si mesma, seguida da Elaine também, para que a gente tenha essa audiodescrição de todos. Olá, boa noite. O meu nome é Jéssica. O meu sinal na comunidade surda é este. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, castanho escuro, agora meio preso. Eu estou usando uma roupa preta e com o fundo é verde. Olá, boa noite. Meu nome é Elaine. Meu sinal na comunidade surda é esse. 2 mãos pegando os dedos e virando para frente. Eu sou uma mulher branca. Estou com os cabelos presos, cabelos castanhos. Estou usando uma roupa preta, blusa preta e cachecol preto. Ao fundo, verde. Muito obrigada. Bom, gente, primeiro eu vou passar algumas orientações. Quem precisar acompanhar Libras, eu sugiro que fixe a janela da Jéssica nesse momento, que é quem está fazendo essa interpretação para nós. Ela pode eventualmente trocar com a Elaine, então quando alterar, fixa para a janela da Elaine, é só ir nos 3 pontinhos que tem ali do lado da foto dela e pedir para fixar, que vai ficar fixada essa janela de Libras para vocês. Lembrando que esse bate-papo está sendo gravado, né, e vai ser disponibilizado como contrapartida na internet posteriormente. Então, pedimos para que quem não queira aparecer, que mantenha suas câmeras e microfones desligados, podendo fazer perguntas pelo chat, tá bem? Quem ligar a câmera e o microfone automaticamente está autorizando o uso de imagem e voz para a gente. Bom, quero agradecer a todos vocês pela presença, muitíssimo obrigada por estarem aqui hoje, pelo interesse. Nós vamos fazer o seguinte, antes de começarmos, de fato, o bate-papo, eu vou fazer uma leve apresentação sobre direção do cinema independente, porque muitas pessoas que estão aqui hoje não trabalham na área, então é interessante que eles tenham uma base para que a gente possa fazer a discussão depois. A minha prioridade é o bate-papo, então eu vou tentar ser sucinta. Quem tiver interesse, eu vou disponibilizar o PDF no chat depois, para que vocês possam acessar essas informações. Em seguida, eu vou liberar o link do filme, para que vocês possam assistir ele de primeira mão, antes mesmo da equipe do filme. Cristian, você não pode ver, tá? Você vai ver na pré-estreia. Quem é parte da equipe está proibido de assistir. E em seguida nós vamos para o bate-papo, tá bem? Então vamos lá. Vou começar aqui. Bom, então, direção do cinema independente, né? Esse projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Bom, para começar,
o que seria a diferença entre o cinema independente e o cinema comercial, tá bem? Então, assim, o cinema comercial, ele vem de grandes estúdios de cinema ou de canais de difusão em massa, né? Um filme independente, por sua vez, ele é produzido fora desse sistema de grandes estúdios cinematográficos. Então, basicamente, o filme independente, ele nasce de uma ideia não necessariamente voltada à venda desse filme, enquanto o filme comercial, ele já vende, ele já nasce vendido, ele nasce para ser vendido e sempre tem um grande estúdio, um canal de TV ou um streaming por trás. Outra diferença é a distribuição, né? O cinema comercial, ele vai ser distribuído diretamente para as salas de cinema, o foco dele é o comercial, é ir para o cinema, é ir para os streamings, enquanto o cinema independente, ele pode vir a ir para o cinema e ir para os streamings, mas o foco principal dele não é esse. Então, a maior parte da distribuição fica por conta de festivais, né? E os produtores que vão vender esse filme após pronto. Então, basicamente, o cinema comercial nasce vendido e o cinema independente pode ou não ser vendido futuramente. Liberdade criativa. Então, no cinema comercial, nós teremos uma equipe por trás dizendo o que pode ou não ser feito, né? Como ele é feito para ser vendido, vão ter regras, eles vão achar, isso aqui não é bom você colocar no filme, a gente acha que o público não vai gostar disso, então vai ter uma liberdade criativa menor. Enquanto no cinema independente, absolutamente tudo é possível. O público pode ou não aceitar aquilo de bom grado, mas é possível, você pode fazer absolutamente o que você quiser dentro do cinema independente. Outra diferença é o tamanho da equipe. Então, o tamanho da equipe, num cinema comercial, normalmente é uma equipe... Tu já deu boa noite. Keops, querido, seu microfone está aberto. Obrigada. O tamanho da equipe, normalmente no cinema comercial você vai ter uma equipe gigantesca, com mais de 200, 300 pessoas, enquanto a equipe do cinema independente é muito reduzida, com 10, 20, às vezes 5 pessoas. Então, o comercial é voltado para o público em massa e o independente tem um foco mais artístico e autoral. Aqui, depois vai ficar disponível para vocês, como eu disse, mas é só para vocês terem uma ideia da discrepância do orçamento de produção. Então, produções de baixo orçamento, eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, o Nervo Craniano Zero, que foi de 2011, que custou 180 mil. Ele é um baixo orçamento brasileiro. Em contrapartida, nós temos Flores Raras, de 2013, que custou 9,6 milhões. Então, essa é a diferença principal orçamentária entre as produções do cinema independente e do cinema comercial. Quando nós falamos de produções hollywoodianas, produções feitas principalmente nos Estados Unidos, é muito mais gritante essa diferença, né? Então, eu coloquei ali para vocês verem True Lies, de 94, custou 100 milhões naquela época, né? Então, era muito dinheiro, era mais dinheiro ainda. E Corra, de 2017, custou 4,5 milhões, isso em dólares, tá bem? Então, uma produção de baixo orçamento hollywoodiana custa aproximadamente 25 milhões de reais. Mais uma vez o áudio derrubando o set, né? Assim. Estão me ouvindo novamente, pessoal? Maravilha.
Onde eu parei, alguém pode me sinalizar pelo chat? Você estava falando que nossas produções de alto orçamento são equivalentes às baixas da Hollywood. Ok. Então, como eu estava falando, né, uma produção de baixo orçamento de Hollywood custa 25 milhões, enquanto as nossas produções de alto orçamento custam 10 milhões, menos que isso. Então, fica aqui apenas uma pulga atrás da orelha para a reflexão de vocês. Você acha justo comparar os filmes produzidos no Brasil com os filmes produzidos em Hollywood? A função do diretor. O diretor é responsável por desenvolver a cinematografia, né? Ele organiza narrativa, conduz roteiro, conduz, junto com a equipe, toda a parte criativa da obra. A produção é dividida em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção é tudo aquilo que envolve antes de chegar no set. Então, desde contratos até como que vai ser o cenário, como que vai ser o figurino, conseguir esse cenário, conseguir esse figurino, conseguir as peças, tudo que tem que estar pronto antes de chegar no set se chama pré-produção. Quando chegamos em set de fato e vamos iniciar as filmagens, nós estamos em produção. Desde o início das filmagens até o final das filmagens, nós estamos em produção. E após isso, nós estamos em pós-produção, que vem efeitos visuais, coloração, som, libras, audiodescrição. Então, toda a parte que é feita após as filmagens é chamada de pós-produção. O diretor tem que estar presente em todas essas etapas, tá certo? Ele coordena cada uma das etapas, inclusive a parte criativa dessas etapas. Eu vou pular algumas partes, só para a gente dar uma adiantadinha. Aqui, eu vou falar um pouco sobre mulheres no cinema, lembrando que eu vou disponibilizar esse PDF para quem quiser ver com mais atenção. Mas, por exemplo, o Brasil tem uma população de 51% de mulheres, e apenas 22% do cinema como um todo é feito por mulheres aqui, certo? Quando a gente vai falar do cinema americano, do cinema hollywoodiano, essa estatística é ainda pior. Entre as maiores bilheterias, as mulheres apresentam apenas 3% do total de membros da equipe de filmagem. Então, por que eu estou pincelando isso? Esse curta que vocês vão assistir é uma temática sobre mulheres, feito por mulheres, e o importante disso, não só quando a gente fala de mulheres, mas de todos os grupos minoritários, nós precisamos de narrativas escritas por essas pessoas, nós precisamos dessas pessoas em posições de direção, em posições de equipe técnica, para que, de fato, essas visões cheguem até o público. E digo também, consumindo e incentivando essas produções, porque quanto mais se consome a produção feita por esses grupos, mais espaço nós damos para elas, inclusive no cinema comercial, né? As grandes empresas veem o interesse em se consumir esse tipo de obra e investem mais. Vou pular essa parte, gente, porque a gente não vai ter tempo suficiente, mas quem quiser, depois no PDF, pode conferir. Ou na parte de perguntas, se alguém quiser resgatar esse tema, nós podemos falar sobre. E agora, deixa eu tentar voltar aqui. Agora, o Di vai disponibilizar para vocês 3 links no chat. Nós vamos ter um link com libras, nós teremos um link com audiodescrição e nós teremos um link que contém legendas LSE, português, inglês e espanhol, e podem ser desligadas e assistir sem nenhuma legenda. Eu vou dar para vocês 11 minutos para vocês pegarem uma água, assistirem o filme e voltarem, tá? A gente vai disponibilizar esse link pelo chat, ao invés de transmitir pela tela, porque esse tipo de transmissão normalmente
trava e a gente não consegue enxergar na sua totalidade. Então, é melhor que cada um de vocês abra, não saiam da sala, tá? Abre na janelinha lateral, assistam o filme e voltamos em 10 minutos. Tá bem? Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos voltando então. Acredito que a maioria das pessoas já finalizou. Gostaria de reforçar só um pedido para que vocês não compartilhem esses links. A pré-estreia para a equipe e para o público em geral será agora dia 16 de setembro na Cinemateca. Quem quiser participar, quem for de Curitiba e quiser, está convidado. Mas a estreia oficial do filme vai ser só em outubro, final de outubro, começo de novembro. Então, não compartilhem os links. Eu vi que teve uma pessoa que não conseguiu assistir o filme. Eu vou deixar o link liberado hoje ainda, tá? Você pode tentar de novo, por qualquer um dos 3 links, ainda hoje, e assistir posteriormente, tá? Eu só não vou conseguir esperar que você assista o filme para a gente debater, mas fique tranquilo que hoje eu deixo mais 24 horas o link liberado, tá bem? Para que todos possam assistir. Bom, pessoal, agora eu gostaria de convidá-los para a gente ter uma troca. Eu sei que a previsão do nosso bate-papo era até às 8 horas, mas convido a todos a ficarem mais um pouquinho e perguntarem o que vocês tiverem de dúvidas e questões, tanto relacionada à direção no cinema independente, quanto ao filme, né? Se vocês quiserem ter uma troca específica sobre o filme Ecos, fiquem à vontade. E é isso. Levanta a mãozinha para a gente fazer de uma forma organizada. Tem uma mãozinha ali embaixo, do lado dos 3 pontinhos. E aguardo. Rodrigo, fique à vontade. Pode abrir sua câmera e microfone e fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Então, eu sou professor do audiovisual, mestrando em cinema lá, na Unespar também, do audiovisual lá no Colégio Estadual do Paraná. Sou um homem branco, barba branca, estou usando óculos de aro preto, gorro bege e um moletom laranja, parecido com o seu cabelo, mas o meu é mais para o tijolo. Eu sempre pergunto aos meus alunos o seguinte: qual foi a coisa mais legal que aconteceu, a mais chata que aconteceu durante as gravações, e se teve algum momento, são 3 perguntas em uma, que você falou assim, meu Deus, não vai dar. Se bem que o cinema a gente faz com o que tem e tem que dar, né? Muito É isso. obrigada, Rodrigo, pela sua participação, pela sua pergunta. Referente ao Ecos, especificamente, o que eu mais gostei, né, sobre a produção do Ecos, foram a quantidade de elementos que me permitiu colocar nele, né, graças a esse edital. Então, eu pude alugar um caixão para colocar no filme, eu pude trazer cachorro, criança, cobra, literalmente, para o filme. Então, isso foi a melhor parte desse movimento, dessa produção. Eu pude pagar as pessoas da equipe de uma forma mais adequada, eu pude ter mais equipe. Então, tudo isso entrou na melhor parte da produção. Com relação à pior parte, eu acho que é o cansaço, né? O final do set, que todo mundo já está cansado, então ali acaba pesando um pouco. Final de set para mim eu acho que é a pior parte, e não no caso do Ecos específico, mas às vezes a pós-produção também é uma etapa que acaba me dando um pouco de nervoso, porque eu quero ver o filme pronto e eu preciso esperar etapas e respeitar tempos. Então,
acaba sendo isso. E tinha mais uma parte nessa pergunta. Me Que esqueci, Rodrigo. era se você chega um momento que você fala assim, Não vai dar. não vai dar, e tem que dar. Às vezes, em algumas produções acontece, no Ecos não aconteceu, tá? O Ecos foi uma produção bem tranquila. Para você ter uma ideia, a gente filmou esse filme no começo do ano, em janeiro, e ele já está pronto, então foi uma produção relativamente muito rápida, muito tranquila, mas já aconteceu de achar não vai dar, não vou conseguir, mas eu sou muito teimosa para desistir, então a gente vai até conseguir. Claro, é bem assim mesmo. Isso é muito bacana. Muito obrigado pela resposta. Vamos aguardar as perguntas dos outros, porque para mim travou aqui a conexão, tanto o Wi-Fi como dados, então eu fico na expectativa de madrugada tentar ver. Tá bem, mas assista depois se você conseguir, e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo e-mail, a gente conversa, a gente tem essa troca depois, se você sentir necessidade, tá bem? Tá bom, obrigado. Pode mandar todos os PDFs, slides, que eu gosto muito de ter esse material. De vista de narrativa, parabéns. Parabéns. Muito obrigada, Júlio César, pela sua observação no chat, fico muito feliz, obrigada mesmo. Gostaria de convidar mais pessoas a fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Luciano, você gostaria Oi, de falar? Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado. Adorei o filme, parabéns a você e a equipe aí. Eu quero fazer uma pergunta muito clichê, mas que eu gosto de responder como realizador. Onde você buscou inspiração para o filme, seja uma coisa mais intimista, mais pessoal, seja para o lado do cinema, em que diretoras ou diretores você se inspirou, ou você se inspira nas suas obras. Obrigado. Eu não estou ouvindo a resposta, tá? Desculpem. Luciano, muito obrigada pela pergunta. Bom, esse filme é uma miscelânea de ideias. Então, ele tem uma mistura de diversas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu acabei acompanhando algumas reportagens sobre mulheres 2 milhões de mulheres no Brasil criam seus filhos sozinhas, então isso também foi interferindo no roteiro. Eu fui pensando sobre o peso da maternidade, né, que a mulher tem essa coisa de ter que falar da maternidade como se fosse uma coisa muito romantizada. Muitas vezes a mulher é a principal responsável pela criação dos filhos, é a culpabilizada se algo acontece com os filhos. Então, eu acabei misturando isso com o roteiro enquanto eu fazia, mas a ideia principal do filme são feridas mal curadas. Eu tenho várias feridas da minha vida, de diversos tipos de relacionamento, que às vezes nem de relacionamento, sabe? Às vezes é uma coisa que eu falei no passado e que 15 anos depois eu me lembro que eu falei e aquilo me dói. Então é sobre essas feridas mal curadas que voltam para nos assombrar no presente, que voltam para nos incomodar no presente. Então, em termos de referência, eu tenho diversas referências, né? Eu acho que talvez, além dos clássicos, né? Se você reparar, né? A gente tem uma banheira, a gente tem, né? um cenário ali amarelo e azul, então a gente tem, né? Claro, não me comparando de jeito nenhum, mas existe a referência do Iluminado, existe a referência da Carrie, né? A mulher monstro, né? Que, que, que tem um poder sobrenatural. Então, nós Psicose, somos não? feitos. Oi? Psicose ou não? Aquele quadro com a mãe sentada de costas.
Psicose, claro, até sem querer a gente tem ali as referências, né? Então, tem um pouco de mim, então aquele corredor cheio de quadros, ele é muito semelhante à minha casa pessoal, e a questão das memórias, porque eu sempre acreditei que eu me lembro de como as coisas aconteceram, exatamente como elas aconteceram, e recentemente eu tive um insight, numa conversa com a minha mãe e com o meu irmão, onde qual nós três estávamos contando a mesma história e nenhum de nós três concordou. Eram três histórias diferentes. E eu percebi que memórias não são fatos. Memórias são fragmentos de fatos que nós completamos com histórias que nós contamos para nós mesmos. Então, a nossa memória não é um filme. A gente não tem certeza do que aconteceu. A gente tem a nossa interpretação daquele acontecimento e da forma como a gente conta ele para a gente mesmo. Mas a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? A gente tem o nosso ponto de vista e a nossa história naquele acontecimento. Então, está nessa miscelânea, nesse caldeirão de coisas que esse filme pertence. Muito obrigado, Aras. Eu que agradeço. Luiz, só um minutinho, eu já abro para você. É que tem uma pergunta aqui no chat, da Tati Regis. Como realizadora independente, que vê a vazão de curtas saindo basicamente em festivais, como você vê essa crescente de festivais fantásticos aqui no país, assim como a recepção, aceitação e certo consumo do público? Excelente pergunta, Tati. Antes também já agradeço pelo elogio, muito obrigada. Bom, eu adoro festivais e eu acho que nós estamos caminhando para uma humanidade de curtas. Não estou falando que os longas vão deixar de existir, mas nós vivemos numa geração que está vindo, que consome cada vez mais vídeos curtos, coisas rápidas, que não tem, às vezes, até paciência para absorver uma obra por completo, para ver uma obra mais longa. Então, eu acho que a tendência acho, né, mas eu realmente acho que a tendência é uma valorização ao curta-metragem a partir dos próximos anos, graças a essa, modernidade mais acelerada que nós temos, né, as pessoas estão muito mais corridas, nós temos menos tempo, às vezes, para absorver e curtir um filme longo, né, uma grande série, então eu vejo que o caminho é a valorização do curta-metragem. Mas, independente disso, eu amo curta-metragem. Durante a pandemia, eu desenvolvi ansiedade, eu comecei a ter crises de ansiedade e eu não conseguia mais assistir filmes. E o que eu conseguia fazer era sentar e assistir curtas nos festivais que estavam sendo online. Então, eu acho fantástico os festivais, é onde eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu adoro os festivais, acho que eles têm que continuar, principalmente os de fantástico e horror, que é um nicho muito específico que muitas vezes não tem espaço em outros festivais, né? Por causa daquele slide que eu pulei, que existe um preconceito com o horror, né? Relacionado ao cinema de horror. Então, a única coisa que eu poderia acrescentar é que eu acho uma pena que a maior parte dos festivais voltou a ser só presencial. Eu acho que nós temos que ter uma discussão sobre festivais híbridos, alguns ainda permanecem, porque é muito importante que a gente tenha um espaço físico para fazer parte desse festival, para conhecer outros realizadores, para ter essa troca, mas é muito importante a parte online, porque a gente consegue atingir pessoas de outro estado, como é o caso de vocês que estão aqui hoje presente com a gente. Eu consegui ver muitas produções de outros estados graças ao online, então eu acho que ele atinge mais pessoas, né? O festival presencial exige, às vezes, que você viaje para uma cidade, então ele atinge pessoas que também não vão ter condições de fazer essas viagens. Então, eu acho muito importante essa discussão do festival híbrido, principalmente. Espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver alguma questão que eu deixei passar, por favor, só mandar no chat e eu tento retomar. Luiz, ou pai?
Sua pergunta, pode abrir sua câmera e seu microfone ou fazer pelo chat. Eu que agradeço pela pergunta, Tati. Você ergue a mão, Luiz, você gostaria de fazer alguma pergunta? Primeiro, parabéns pelo filme, muito bom. Muito obrigada. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Certo, perfeito, ótima pergunta. Onde foram filmados? Quantos locais e qual foi a mais difícil? Perfeito. Bom, são 2 locais. Uma locação fechada, né, que é o que a gente chama, a gente alugou uma casa para fazer as cenas internas, todas as cenas que acontecem na fase adulta da Eva, são uma casa, uma única casa, que foi locada para servir, de fato, de locação para o filme. A outra locação é um Pesque Pague, que foi um apoio. Nós mandamos o projeto, explicamos a situação e eles entraram como apoiadores do projeto, aonde foram feitas as primeiras cenas do filme. Então, as externas, que a gente chama, né? Externas são as cenas que são feitas fora de um ambiente fechado e as internas num ambiente fechado. Então, as externas foram no Pesque Pague, as internas numa locação. As mais difíceis são as externas. Normalmente vão ser as externas, porque nós estamos sujeitas a intemperismos, né? A coisas que não foram que estão fora do nosso controle. Então, por exemplo, nós precisávamos de um dia nublado, que às vezes abria um sol. Daí nós precisávamos de sol e fechava e nublava. E a gente tem uma cena específica no filme no qual a gente precisa nublar de verdade. Então, isso foi uma dificuldade. A gente precisou fazer nublar com um grande rebatedor. A gente passou um rebatedor para bloquear o sol, né? Depois, claro, foi para efeito visual, foi melhorado, foi finalizado, mas precisou de um efeito prático ali também para a gente conseguir o que a gente precisava naquele momento. Espero ter respondido e qualquer outra coisa, pode falar. Pode. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Ou gostaria de falar alguma coisa sobre o filme? Ou quer tirar alguma dúvida sobre o filme? Falar assim, ai, não entendi. É um filme viagem, então eu sei que tem coisas ali que não vão ser compreendidas, mas sentidas. Então, se alguém tiver ali mais uma observação que queira falar, estamos aceitando. Bom, ninguém se manifestou, então quem não está conseguindo assinar a lista, gente, só quem não fez a inscrição pelo Forms, ok? Que não esteja conseguindo assinar a lista, manda nome, e-mail e se precisa de certificado no chat, que o Di vai estar anotando enquanto eu encerro. Eu peço desculpas que a gente acabou prolongando um pouco mais, peço desculpas por eu ter acelerado um pouco no começo também, mas o nosso tempo era escasso e eu gostaria de ter essa troca com vocês, eu queria poder ouvir vocês. Então, eu priorizei o bate-papo. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Antes de finalizar, então, eu gostaria de lembrar vocês
que pelo @filmeecos, vocês podem entrar em contato no Instagram com a gente. Pelo e-mail filmeecos@gmail.com, vocês podem enviar dúvidas, pedir certificado, também entrar em contato conosco por lá. Fica o convite para o bate-papo de produção com Jussara Batista, que vai acontecer no sábado, às 20 horas. Tem o link de inscrição aqui no chat, tem o link de inscrição fixado na bio do nosso Instagram. Lembrando que quem for da cidade e quiser estar na pré-estreia com a gente, vai ter um bate-papo com a equipe também. Vai acontecer no dia 16, terça-feira, às 19 horas. Terça-feira, na outra semana, não nessa. E por último, não menos importante, gostaria de agradecer a todos os presentes pelo incentivo, pelo interesse com o nosso projeto, pela presença de vocês aqui hoje, numa segunda-feira, para quem é de Curitiba, é feriado, então vocês ainda estão aqui com a gente no feriado. Agradeço imensamente. Gostaria de agradecer a Jéssica Nascimento e Elaine Moreira, que estão aqui participando com a gente com a interpretação de Libras. Ao Di Peroni e a Bela Flor Produções, pela mediação, que ele está aqui no chat respondendo vocês e orientando vocês. Ao João Ferrian e a Black Horse Produções, por esse belíssimo estúdio cedido para a gente, para que ficasse tudo muito mais bonito. E a nossa social media, assessora de imprensa, Lívia Zeferino, a RC Audiodescrição e Acessibilidade, Raquel Carissimi e Daiane Bubalo, que fizeram a nossa audiodescrição. Também a Acessa Produções, Cristiane Lemos, Nica Tintori e o Pesque Pago em Mina d'Água. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Desculpe aí pelo tempo extra. Agradeço muito. Espero que tenham gostado. E o meu Instagram é Alice de Lara. Quem quiser ter uma troca comigo por lá, fique à vontade. É isso. Muito obrigada. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Isso aí, gurizada, meninada, valeu aí, foi muito bom. E aquela história, né? Muito obrigado por tocar no mito da direção de fotografia na hora que é externa, né? Os alunos sempre dizem, não, externa é mais fácil. Ai, Ah, antes de vocês irem embora, pessoal, o link libera o link da apresentação para eles, por favor, Di. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu interesse. Lembrei da apresentação porque você pediu. E é um mito da externa. Externa não é mais fácil. E isso que assim, eu falei só da externa desse projeto, mas eu tenho uma história cabulosa de outra externa. Se vocês quiserem ouvir, apareçam no bate-papo, me chamem pelo Instagram e a gente tem uma troca maior a respeito. O link do PDF já está no chat, pessoal. Agradeço a presença de todos. Quem quiser pode baixar para poder ver com mais calma. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Uma boa noite e qualquer coisa, só entrar em contato. Tá bem? Muito obrigada.